Olá, quero agradecer a repercussão que o vídeo 9 itens de um espírita cristão para a eleição está tendo. Estou recebendo muitas palavras de estímulo, muitos comentários positivos, joinhas, mas também as críticas, que eu não rotulo de negativas, e sim que são material de reflexão para confeccionarmos novos vídeos. Nos esforçamos para ser um comunicador e não mágico, porque não tem como estar aprofundando 9 itens em 3 minutos. Logo, um dos pontos que fomos criticados é a questão do comunismo, socialismo, capitalismo, e o que nos incomoda não é a crítica, e sim o silêncio por parte de alguns setores religiosos. E por quê? Ora, por vários motivos. Um deles é o fato de termos filosofias para a sociedade que estão em litígio. E nós estamos nas nossas casas religiosas numa realidade paralela, como se isso não tivesse acontecendo. No mínimo, isso nos torna irrelevante. E no máximo, eu diria que pessoas que são ingênuas do ponto de vista intelectual, filosófico, absorvem estas filosofias que agradam muito ao ouvido, mas são eminentemente prejudiciais à sociedade, como se fossem verdades e o melhor para a sociedade. Daí estarmos elaborando este vídeo de agora. Para isto, vamos falar sobre capitalismo versus socialismo. O primeiro ponto que vamos abordar é uma fala no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier. O segundo capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Desigualdade das Riquezas. O terceiro ponto, quem está certo? Leon Denis, quando mencionou socialismo e espiritismo, ou Humberto de Campos? Quarto item, vamos falar sobre o bônus horas no capítulo 22 de O Nosso Lar e, por último, fazer aqui uma analogia da construção. Logo, vamos compreender que as ideias estão em litígio e, para isto, é necessário esclarecimento. O que encontramos no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Nesta época de confusão e amargura, quando com as mais justas razões, se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade. As medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas, a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria. O livro foi escrito em 1939 e alguns países ainda não tinham adotado o comunismo ou a sua variação, o socialismo. E, de fato, a predição de Humberto de Campos ocorreu porque o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, ou através mesmo do assassínio ou a fome, porque é uma utopia tentar que todos sejam iguais, na mesma classe social, e isto engendra a pobreza, a miséria, a fome por toda parte. E que diz Humberto de Campos? Que o capitalismo, em amarelo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho em favor da concórdia universal. Temos claramente aqui Humberto de Campos afirmando que o capitalismo tem largos recursos para a concórdia social. Mas muitos daqueles que nos criticaram disse: por acaso você já leu o livro de Leon Denis, Socialismo e Espiritismo? Com todo respeito a estas pessoas, mas elas dão indício que elas próprias não leram o livro, porque se tivesse lido, não estariam fazendo a sugestão. Porque Leon Denis não faz menção ao socialismo marxista materialista, e sim à necessidade de amparar os mais pobres, os mais vulneráveis, já os idosos. Ora, encontramos no comunismo marxista a ideia de que todos têm que ter o igual. Foi por isso um dos pontos que o próprio Allan Kardec tratou deste material em O Evangelho segundo o Espiritismo. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que unitivamente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? A resposta: não são, por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar.
Encontramos aqui que o comunismo, conforme entendeu Karl Marx e Engels, é uma utopia, não há como ser aplicado, porque as pessoas são eminentemente diferentes e mesmo que tenham os mesmos recursos, em pouco tempo haveria diferença entre elas por causa do uso que fariam destes recursos. Prossigamos então para entender o porquê Leon Denis utilizou esta palavra, o socialismo. Tudo quanto vamos ler é necessário compreendermos sobre contexto. Me permita aqui uma demonstração até mesmo um pouco infantil, mas que vale a pena para demonstrar o que estamos salientando. Nós temos aqui à esquerda um bloco azul, à direita um bloco amarelo. Se eu coloco o azul dentro do contexto amarelo, o que ocorrerá? O azul se transforma em verde. É o mesmo bloco, ele é azul, mas quando eu coloco dentro do contexto amarelo, ele se transforma em verde. O mesmo ocorre se eu pego o amarelo e coloco dentro do azul. Ele se transforma em verde. Assim, tudo quanto formos ler, é necessário prestar atenção no contexto. E o contexto de Leon Denis era bem diferente, porque Leon Denis não sabia da aplicação marxista materialista e as suas consequências nos países futuros. O que Leon Denis pregava era a justiça, no sentido dos mais fracos, dos mais idosos, dos mais vulneráveis, receber apoio, receber ajuda do Estado. Nós moramos em um país eminentemente capitalista e os mais vulneráveis recebem a assistência social do Estado. Os aposentados, as crianças, o sistema educacional se esmera para poder garantir igualdade de oportunidades. Mas jamais nenhum Estado pode garantir igualdade de resultados. Isto sim é uma utopia. Igualdade de oportunidades. Agora, todos utilizar desta mesma oportunidade e ter o mesmo resultado, isto é impossível, porque somos pessoas eminentemente diferentes. Não é isso que ocorre conosco através das reencarnações? Deus nos dá a todos as mesmas oportunidades e os indivíduos evoluem de forma diferente, porque uns são disciplinados, aplicados, esforçados, enquanto outros são preguiçosos, nocivos mesmo à sociedade. Então, causa o atraso. A oportunidade é a mesma, agora o resultado é bem diferente. O que encontramos no livro Nosso Lar, capítulo 22? O conceito de bônus horas. O bônus horas é a moeda corrente no plano espiritual em o nosso lar. Lá, os mais vulneráveis, os doentes, recebem sim a ajuda, mas há sim diferente poder aquisitivo por aqueles que trabalham mais. Existe o bônus horas da regeneração, o bônus horas de trabalho sacrificial, no qual as pessoas ganham mais. Então, a mãe de Lisias, a Laura, está dialogando com André Luiz, explicando essas nuances do poder aquisitivo no plano espiritual. Essa história que todo mundo é recebido igual não existe. Quem aqui no planeta Terra trabalha mais é bem recebido no plano espiritual. Quem não se esforça, até mesmo prejudica os outros, vai para uma colônia espiritual receber ajuda? É óbvio que não. Vai para o umbral, para poder expurgar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo quanto prejudica a si mesmo. Nesse sentido, então, o que existe no plano espiritual é a meritocracia. Aquele que fez mais recebe mais, o que fez menos recebe menos. É a lei da vida. Logo, nós temos duas ideias litigantes. O socialismo, em nosso contexto, ele é o canto da sereia. A sereia que se encontrava perto das pedras cantava para encantar os navegadores e eles, ao aproximarem das pedras, chocavam com os barcos nessas rochas e o barco afundava e eles morriam. O socialismo prega exatamente isto. Diz aquilo que as pessoas desejam escutar e entrega exatamente o oposto. Então, quem estava certo? Leon Denis ou Humberto de Campos? Os dois, porque os dois queriam a mesma coisa, o avanço da sociedade através do capitalismo e, ao mesmo tempo, uma assistência para os mais vulneráveis. Não esta assistência que permanece eternamente, tirando do indivíduo a faculdade de trabalhar, e sim assistência temporária para que o indivíduo possa caminhar com as suas próprias pernas quando for possível.